Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler o Salmo 91, que é um salmo de sabedoria. Ele é um salmo que fala sobre, vai meditar, né? Sobre como Deus protege os fiéis. Então, muita gente usa o Salmo 91 como se fosse um amuleto, né? Abre a Bíblia lá no Salmo 91 e acha que tudo vai se resolver. E não é assim, né? A proteção do Senhor, o amparo do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós está sempre atrelado à nossa obediência. Bom, meu nome é Miriam Anita e eu vou ler para vocês aqui um texto escrito pelo pastor Judiclei Santos, chama-se O Laço do Caçador. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o Salmo 91, ele tem 15 versículos, é um pouco grandinho, mas eu vou ler com os irmãos, tá bom? Acho que vale a pena. Como ele é um salmo amplamente conhecido, eu vou ler na minha tradução, que é a nova tradução transformadora, né? E vocês vão aí reparando quais são as diferenças, tá bom? Outra coisa que é importante dizer é que eu não sou teóloga, né? Eu sou uma pessoa que ama a palavra de Deus e vou só ler o que o pastor Judiclei Santos escreveu e contar aquilo que eu entendi, né? Então, como o laço do caçador está pautado no Salmo 91, nós vamos ler. E antes de ler, vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso estudo, tá bom? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos esclarecer, que a gente não acredite que porque já leu o Salmo 91 várias vezes, que nós já sabemos todas as coisas. A gente sabe que a Bíblia se renova cada vez que é lida e a tua palavra é sempre viva. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Jesus. Toca-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o protegerá e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade e armadura é proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque pé alguma pedra. Você pisará os leões e as cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meias dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém? Eu tinha dito que tinha 15 versículos, mas na verdade são 16, desculpem. Então, irmãos, é interessante, né? Que nesses dias aí de pandemia, do coronavírus, o que as pessoas fazem, né? Abre a Bíblia lá no Salmo 91 e acha que quem é crente, quem acredita em Deus, não vai morrer, não vai ficar doente. E não é disso que esse salmo fala, né? Ele fala, assim, de estar conosco sempre, nos abençoará, nos ordenar os anjos que nos cubram com a sua proteção e nos proteger. Mas isso não quer dizer que nós não vamos morrer ou não vamos ficar doentes, né? O que quer dizer é que o Senhor estará conosco em qualquer uma das situações. Ainda que a gente parta deste mundo, o Senhor estará conosco, né? O importante é Ele nos recompensar com a sua salvação. O versículo que o pastor Judiclei Santos escolheu são dois, versículos 3 e 4.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então, o que acontece? O Salmo 91, ele fala dos perigos que a gente enfrenta e vai reforçando o quê? As promessas de livramento do Senhor. Então, ele vai usando aqui uma linguagem figurativa, ilustrativa, dos riscos que a gente está sujeito, né? Porque, como Jesus disse, tem o dia mal, né? O dia mal chega para todo mundo. E aqui o salmista, no caso, ele fala sobre o laço do caçador, que seria o nosso dia mal. Que é uma ilustração, uma metáfora que apresenta o inimigo como um caçador de aves, né? Quando eu era pequena, né, os meninos faziam visgo, né, para o passarinho cair de lá e ficar preso. Era uma coisa horrível, uma visão horrível. Eu acho que muitos de vocês sabem o que é o visgo, né? Então, tinha muitas técnicas diferentes para quê? Para prender os passarinhos. Tinha arapuca, tinha um monte de coisa, né? Então, muitas coisas eram o quê? Eram feitas para atrair os passarinhos, inclusive usando a comida, né? Punha lá, o passarinho incauto ia comer e ficava preso. Então, o caçador ele era muito sábio, muito esperto, muito inteligente. Então, ele preparava um laço à vista do grande inimigo. Então, como diz Derek Kidner, a maioria desses perigos são do tipo que ferem sem serem vistos e contra os quais os fortes são tão indefesos como os fracos. Então, não interessava ser um passarinhão ou um passarinho, eles iam cair naquela armadilha. Então, não importa. Seja o que for que a gente encontrar aqui, não é só uma exortação contra os perigos da vida, mas é uma promessa que Deus faz de livramento. Ele fala aqui, ó, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, Satanás, o nosso inimigo, ele como um caçador, ele vai atrás da gente, empregando todo tipo de artimanha, de estratégia para quê? Para nos pegar. Ele é especialista em fazer laços, em criar estratégias para nos prejudicar, né? Mas qual que é a boa notícia? É que o Senhor está conosco, Ele não nos desampara. Ele prometeu o livramento, mas nós temos que estar com o Senhor também. Temos que ser obedientes, temos que ser fiéis à sua palavra, temos que estar conectados com Deus. Ele nos livra no sentido de que a intenção do algoz, que a intenção do Satanás, do inimigo, seja uma enfermidade, uma violência sofrida, um infortúnio inesperado, jamais vai triunfar sobre a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam refúgio no Altíssimo. Então, quando a gente busca refúgio no Onipotente, em Deus, o nosso Salvador, nada isso vai triunfar sobre as nossas vidas. Nós podemos perder a pessoa que amamos, podemos perder o emprego, podemos ficar doentes, podemos ter grandes perdas na vida. Mas nós temos que crer que o Senhor Onipotente estará conosco e Ele sempre faz com que nós triunfemos. Não é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que o Senhor crê que nós vamos necessitar. É isso que o Senhor vai nos dar. Então, nem sempre Ele satisfaz os desejos do nosso coração, mas Ele satisfaz os desejos do coração dEle na nossa vida. Então, a gente tem que confiar todo o tempo no Senhor. Bom, o nosso manancial termina assim, né? Qualquer que seja a dificuldade pela qual passemos, ela jamais triunfará sobre a vida daqueles que buscam refúgio no Altíssimo. E nós temos que nos lembrar disso. Não é fácil, né, irmãos, passar pela perda de alguém que a gente ama, ou passar por tantas dificuldades, ou por enfermidade, principalmente nesses tempos de Covid. Mas nós temos que lembrar que o laço do caçador, o laço de Satanás nunca, jamais será maior que o nosso Deus. É nisso que temos que crer e confiar. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, aqui em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.